Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, a mais uma mensagem que Deus colocou no meu coração para que eu possa compartilhar com cada um de vocês. E hoje o tema dessa mensagem é: eu preciso aprender a confiar. Nós, infelizmente, como seres humanos, nós temos a mania de imaginar o futuro com a realidade do presente. E isso, muitas das vezes, nos coloca em uma posição cabisbaixo, triste e completamente desmotivado. Por quê? Porque nós nos imaginamos com um carrão e uma casa top, com empresas bombando, mas muitas vezes nós estamos passando por um processo que talvez Deus esteja nos preparando para que nós possamos chegar a esse patamar, no futuro que nós tanto sonhamos. Mas para isso, nós precisamos aprender a confiar no processo. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. E quando nós não confiamos em Deus, muitas vezes o futuro que Ele preparou para nós pode com certeza cair por água abaixo. Pode com certeza ser frustrado. Por quê? Porque nós não aprendemos a confiar. Confiar no processo. Deus tinha para Gideão um futuro completamente diferenciado. E não só para Gideão, como também para sua família e para sua descendência. Mas, por ele não ter a confiança em Deus, nos processos de Deus, ele optou por não viver o plano que Deus tinha para a vida dele, que era ser o libertador de todo o seu povo, que vivia cativo. E quando ele não aceitou, infelizmente, o plano que Deus tinha para a vida dele foi completamente abortado. E mais do que isso, quando você não aprende a confiar nos processos e nos planos de Deus, até as pessoas que você mais ama acabam sofrendo. Porque foi isso que aconteceu com a descendência e com a família de Gideão. A mesma coisa aconteceu com Jonas, que Deus tinha para ele um plano. Deus tinha para ele completamente uma trajetória de vitória, uma missão. Mas por ele não concordar com o processo que Deus tinha para a vida dele, ele optou por ir por um lugar completamente diferente. E a partir daí, a sua vida começou a ir totalmente por outros caminhos e ele não viveu os planos de Deus. Mas por outro lado, existem várias e várias histórias que quando nós confiamos no processo de Deus, que quando nós confiamos no que Deus tem para as nossas vidas, nós vivemos coisas que jamais poderíamos imaginar. Porque cai para nós, muitas vezes nós queremos carro, casa, mas nós não imaginamos, porque a palavra fala que aquilo que o homem nem imaginou é o que o Senhor tem para aqueles que o amam. E é isso que eu declaro sobre a tua vida. Que você não vai viver só coisas terrenas, e que você vai viver o sobrenatural de Deus, porque é exatamente isso que Ele tem para a tua vida. E eu quero contar para você algumas passagens de sucesso que tem na palavra, de pessoas que acreditaram no processo de Deus, de pessoas que foram transformadas porque acreditaram que Deus tinha um propósito. Porque a palavra fala que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Que a sua vontade ela é soberana, que os seus planos são soberanos. Então, muitas vezes nós estamos cegos, porque nós queremos algo muito carnal, porque nós queremos algo muito superficial, e nós acabamos nos atrapalhando e não vivendo os planos de Deus. Então, eu quero te declarar na tua vida hoje: aprenda a confiar nos processos de Deus. Talvez o que você esteja passando exatamente hoje é um processo para que Deus possa te colocar em um patamar completamente elevado. Mas você precisa aprender a confiar nesse processo. Você precisa aprender a confiar que o braço forte do Senhor, Ele pode te sustentar. A palavra fala que os discípulos estavam dentro de um barco. E naquele local, dentro do mar, começou uma grande tempestade. Então Jesus aparece por sobre o mar, andando sobre as águas. Então, eles começaram a gritar porque eles estavam com medo. E o que o medo fez eles pensarem? Que Jesus era um fantasma. E o que é mais legal, que é incrível, que nós sabemos que fantasma não existe. Porém, o medo deles fizeram com que eles pensassem que Jesus era um fantasma. E quantos de nós muitas vezes estamos vivendo um processo, estamos passando por um processo, e nós não olhamos para Jesus, e nós não confiamos em Jesus da maneira que nós deveríamos confiar, e aí nós nos distraímos. Como? Com qualquer coisa que nos tire do caminho. E eles começaram a achar que Jesus era um fantasma. Então, eu quero declarar na tua vida: aprenda a confiar que Deus pode te tirar da situação que você está e te colocar em uma posição completamente diferente. Mas você precisa confiar no processo de Deus. A palavra fala que na Babilônia, Nabucodonosor tinha dado um decreto
que quem não se curvassem às estátuas que ele mandou construir iriam parar na fornalha. Porém, existiam 3 homens que confiavam no processo de Deus, que confiavam que Deus era o dono e Deus era o provedor. Então, a palavra fala que o Nabucodonosor mandou que quem não se ajoelhasse, quando eles tocassem os instrumentos, quem não se curvasse iria ser jogado na fornalha. E quando tocou aqueles instrumentos, Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que eles criam em Deus, sabiam que eles acreditavam no processo de Deus. E o que acontece? Nabucodonosor chega até eles e manda jogar os 3 na fornalha. E sabe o que eles responderam para Nabucodonosor? Se Deus quiser, ele nos salva. Se ele quiser, ele também não salva. Por que eles falaram isso? Porque eles estavam tão convictos que o processo de Deus é maior. Eles estavam tão convictos que Deus é acima de tudo. Que quando eles são jogados dentro da fornalha, a palavra fala que os servos de Nabucodonosor olharam para eles lá dentro e começaram a falar: mas não eram 3 homens que estavam lá dentro? Por que agora tem 4? E um deles é semelhante a Jesus, um deles é semelhante ao Filho do Homem, e era Jesus Cristo. Então, aprenda a confiar em Deus, que no teu pior momento, quem vai aparecer? Ele, Jesus, está sempre de braços abertos para te guardar, para te receber, para tirar você de qualquer situação que você possa estar. E a palavra que eu tenho para você hoje é: aprenda a confiar no processo de Deus, porque Ele está louco para te abençoar. Que Deus te abençoe e até a próxima.